Oi, meu caro internauta. Esse é o segundo vídeo que eu falo do texto de Mateus capítulo 17, que trata da transfiguração de Jesus. Quando Jesus vai num lugar à parte com os discípulos para orar, Pedro, Tiago e João, em que uma nuvem paira sobre eles. Isso em teologia se chama teofania e cratofania, que é a manifestação de Deus, revelação de Deus através da natureza, dele mesmo, de anjos e do próprio Jesus. Monte da Transfiguração. Esse monte da Transfiguração, creio eu que gera quebrantamento, gera dor, gera mudança. Talvez os discípulos não estavam preparados espiritualmente, psicologicamente, para alcançar tamanha magnitude, completude, grandiosidade. Jesus resplandece, as suas vestes ficam brancas, ficam alvas, resplandecentes, transfiguradas, indicando aí pureza, indicando aí santidade, deidade, divindade de Jesus. Ofuscam, dissipam as trevas. A luz dissipa as trevas, não só as trevas do mal, mas também as trevas da ignorância, de forma radical e tremenda. É preciso, antes de mais nada, entender e entrar na dimensão do sobrenatural, mergulhar em Deus. Essa transfiguração, esse milagre de Jesus, como todos os outros no Novo Testamento, contraria de certa forma a lógica humana. Se a gente for explicar do ponto de vista racional, cognitivo, humano, científico, a gente vai ficar muito aquém de tais fenômenos que são sobrenaturais, são espirituais, contraria a lógica humana. Primeiro, eu entendo que Jesus se revela, se desnuda, se mostra a sua alma, a sua divindade, o seu ser, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista metafísico e espiritual. Jesus se dá a conhecer para os discípulos como sendo Filho de Deus, como sendo o homem Deus, ou Deus feito homem encarnado, o Verbum Dei, o Verbo de Deus, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em um segundo momento que eu vejo é que os discípulos Pedro, João e Tiago começam a fazer uma catarse, fazer uma introspecção, um mergulho ontológico e metafísico, um mergulho
dentro de si mesmos, buscar respostas dentro deles mesmos, uma mergulha no oceano de Deus. Eles fazem o que a teologia e a religião, a filosofia chama de númena e fenúmena, ou seja, uma interlegere do latim, ou seja, uma leitura dentro deles mesmos. Uma leitura que preenche o vazio espiritual deles. Às vezes, Jesus quer nos levar por monte da transfiguração, quer se revelar a nós, quer mostrar a sua pessoa, a sua divindade, a sua deidade, mas nós, na nossa mesquinhez, pequenez humana, ufanismo, jactância, pela nossa falta de percepção inócua, diminuta, baixamos até o nível do vale e não conseguimos enxergar Deus, não conseguimos enxergar a grandiosidade de Deus, a majestade de Deus, o senhorio de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a complexidade e a completude de Deus. É o que o teólogo, que eu gosto muito, chamado Tomás de Aquino, e Santo Agostinho, do 3º e 4º século, e Tomás de Aquino, do 13º século, portanto um teólogo e filósofo medieval, ele dizia que Deus está além da nossa conjectura, da nossa compreensão e capacidade humana. Deus está além das categorias humanas. Isso se chama em filosofia e teologia, teologia apofática e catafática. Por que os discípulos, interessante, isso me intriga, porque os discípulos não enxergaram Jesus? Por exemplo, do caminho de Emaús, após a ressurreição, não conheceram o Mestre. E por que só quando Jesus se transfigurou, mostrando toda a sua Shekinah, toda a sua glória, a sua essência divina, os discípulos Pedro, Tiago e João conseguiram alcançar, mergulhar em Deus e entrar na dimensão do sobrenatural de Deus. Interessante, complexa essa questão, mas a Bíblia fala em Hebreus, havendo Deus antigamente falado ou revelado aos pais, a nós, pelos profetas e pela lei, nesses últimos tempos nos falou através do Filho, seu Filho unigênito, o Jesus ressurreto, o Jesus da transfiguração. Que eu e você, caro amigo, tenhamos essa dimensão, esse alcance
que os nossos horizontes se enlargueçam, se ampliem e mergulhemos em Deus e consigamos, atingir a dimensão, a complexidade e a profundidade da transfiguração de Jesus. Enquanto nós estivermos no vale, ensimesmados, os nossos problemas, no nosso dia a dia, nós não conseguimos sequer levantar a nossa cabeça, o nosso olhar para o alto, como Paulo fala em Colossenses 3, pensais nas coisas de cima, do alto. Se morreste com Cristo, se vocês realmente morreram com Cristo, por Cristo e em Cristo, pensem nas coisas de cima, nas coisas do alto, espirituais. Shalom Aleichem, paz e prosperidade. Que Deus nos abençoe. Amém.